Gurizada, o negócio é o seguinte, quem são os protagonistas do Grenal da pandemia? O jogo que vai acontecer na próxima quarta-feira à noite no Beira-Rio, que marca a retomada do Campeonato Gaúcho. Pois, na minha opinião, eles não estarão dentro de campo. Atendem pelo nome de Eduardo Cudê e Renato Portaluppi. E neste vídeo eu vou te mostrar por quê. Vamos lá então. Vamos falar sobre os protagonistas do Grenal marcado para a próxima quarta-feira, dia 22 de julho, no Beira-Rio, retomada do Campeonato Gaúcho, o Grenal, o clássico da pandemia. Bem, na minha opinião, eles não vestem nem pelo lado do Inter e do Grêmio a camisa de número 10, não armam o time, não articulam, não vestem a 9, não são marcadores de gols, artilheiros, e nem jogam com a camisa de número 1, defendendo embaixo das traves, e nem com a camisa de número 3 sendo zagueiros xerifões. Na minha opinião, eles estão fora de campo. E atendem pelo nome de Eduardo Cudê, técnico do Inter, Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, e este mais ainda. E vou explicar por quê. Mas antes, eu te convido para que você se inscreva aí no meu canal. Ative as notificações e se gostar do vídeo, já vai deixando seu like aí. Deixa seu like, mas principalmente te inscreve no meu canal. Você sabe, né? Que aqui eu cumpro e exerço isenção editorial, jornalismo com independência, pautado com foco na dupla Grenal. Eventualmente a gente fala sobre outros assuntos, sobre Flamengo, sobre o Corinthians, sobre Libertadores da América, sobre FIFA, seleção brasileira, mas o foco é dupla Grenal. Então dá essa moral, dá essa força, te inscreve aí e vem pra cá pra debater, pra divergir de forma saudável e equilibrada. Numa boa, faz parte, é isso aí. É a minha análise, com 35 anos de coberturas jornalísticas focados na área do esporte, mas a sua opinião é sempre muito bem-vinda, especialmente para quem coloca a opinião de forma saudável, né? Divergindo com equilíbrio, né? Bem, vamos lá então. Não estarão dentro de campo, pelo menos antes do jogo começar, depois do jogo terminar, outros nomes serão apontados. Mas este Grenal, antecipada e previamente, os protagonistas são Renato e principalmente ele e Eduardo Cudê. Vou começar com o técnico argentino do Internacional. Bem, o Cudê começa seu trabalho em janeiro e ele não venceu o clássico ainda. E ele já teve duas oportunidades. Ele perde o primeiro Grenal no Beira-Rio. Se dirá assim, mas o Inter jogou melhor o segundo tempo, verdade. Mas o Internacional teve um jogador expulso no final do primeiro tempo, o Musto, verdade, um lance infantil, um lance bobo, faz parte da regra. O Grêmio tirou proveito disso, acabou vencendo o clássico. Aliás, no segundo tempo, o Grêmio não conseguiu ter vantagem, supremacia por estar com um jogador a mais. O Renato se viu obrigado a desmanchar o seu tripé de volantes com o cartão amarelo do Maicon, e o Inter cresceu no jogo, foi superior, inclusive, no segundo tempo, e poderia ter feito gol. O Grêmio foi mais competente. Tem a genialidade do Everton, o Diego Souza muito bem posicionado, concluiu com perfeição. E mais, se o Inter foi melhor no primeiro tempo, também temos que ser justos para dizer o seguinte: o Grêmio deu um banho de bola no Inter no primeiro tempo e poderia ali já ter arrancado com uma vantagem de 2 gols. Então a vitória do Grêmio foi justa. O Grêmio saiu do Beira-Rio com 3 pontos e classificado, depois perderia o turno para o Caxias. Bem, no segundo Grenal, o primeiro Grenal histórico da Libertadores da América, aquele que terminou na pancadaria, o Inter vai melhor que o Grêmio. Os dois times têm boas oportunidades de marcar, bola na trave, boas defesas, bolas raspando, ok, mas o Internacional foi melhor, na minha opinião, teve uma supremacia sobre o Grêmio, esteve mais próximo da vitória, ainda que tenha sido um jogo equilibrado. Mas o Cudê, em 2 jogos, tem uma derrota em casa e tem um empate. Ele vai agora para o seu segundo em 3 clássicos dentro do Beira-Rio. Portanto, o Cudê tem uma responsabilidade maior da vitória. Mas o Renato vem de um trabalho histórico, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, vem com uma engrenagem, uma mecânica de jogo, e na minha opinião, o Grêmio tem um time mais qualificado. Eu já disse isso no começo do ano, eu não tenho por que mudar agora. O que eu vejo é o Cudê azeitando esse time do Internacional com boa velocidade, pelo menos até a parada da pandemia. O futebol está voltando semana que vem, a gente não sabe como. Então o Cudê faz um trabalho de organização da equipe muito saudável e muito interessante. Mas ele vai para um Grenal no Beira-Rio, onde se ele for derrotado, luz laranja no painel, ele é bom treinador, mas clássico ele não ganha. Ele terá disputado 3 Grenais, ter perdido 2 e ter empatado 1. E o empate não é um resultado bom para o Internacional. Por quê? Porque na classificação geral o Grêmio tem 2 pontos a mais que o Inter. Mas por que é importante a classificação geral, Menegas, agora? Porque isso pode definir o fator local de uma eventual e provável final de turno entre Inter e Grêmio para decidir
quem vai encarar o Caxias na finalíssima do Gauchão. E o Grêmio está 2 pontos à frente do Inter. Se o Grêmio ganha, livra 5 pontos e praticamente define que vai decidir no seu domínio. Ah, não tem torcida e portões fechados. Mas não adianta, é referência, joga em casa, sempre tem uma pequena vantagem. Bem, se empatar, o Grêmio se mantém equidistante a 2 pontos do Inter e vai se encaminhar para também garantir a vantagem e decidir o turno na Arena. Se o Inter ganha, vira isso, fica 1 ponto à frente do Grêmio, equilibra a disputa com uma pequena vantagem vermelha para decidir no Beira-Rio. Por isso o Grenal é importante, por isso que o empate passa a ser um bom resultado para o Grêmio e um resultado, se não ruim, nada interessante para o Internacional. Então o Cudê tem um desafio, uma encruzilhada boa e bem interessante neste clássico. Bem, para o Renato, por tudo que aconteceu durante a pandemia, o Grenal vale muito. Se o Grêmio perder o Grenal, com certeza o que se dirá é que o Grêmio perdeu porque o Inter esteve mais mobilizado, mais focado, porque o seu treinador não estava em Buenos Aires, Argentina, estava aqui trabalhando, ainda que fossem trabalhos físicos e técnicos de finalização tão somente, que não fossem trabalhos táticos e de coletivo, o Cudê estava aqui como gestor e como líder e eu acho que sim, o Inter tem uma pequena vantagem em função disso. E o Renato estava no Rio de Janeiro. Em isolamento, em confinamento na beira de praia, sem máscara, sem proteção alguma. Então o Renato errou nesse sentido. E se o Grêmio perder, ele vai pagar essa conta. Mas isso é suficiente para que o Grêmio rescinda o seu contrato? Não, claro que não. O Grêmio tem convicção no trabalho do Renato e não vai ser um Grenal que vai desmanchar isso. A perda do Campeonato Gaúcho pode ter alguma consequência mais grave. Pode. Se o Grêmio perder o Campeonato Gaúcho, essa conta, esse bolo começa a crescer. Bem, se o Renato empatar, o empate para o Renato não tem consequências maiores. E se ganhar, há 2 leituras que devem ser feitas aí. Há 2 leituras. Viu? Renato fica na praia, tá lá dirigindo o time por Skype, chegou aqui 10 dias antes, fez lá meia dúzia de trabalho, foi lá e ganhou no Beira-Rio. Palmas pro Renato. Alguém poderá dizer assim, o Renato não é tão importante assim. Porque ele estava lá, ficou lá 13 meses e meio, chegou aqui, nem deu tempo de preparar a equipe e mesmo assim o Grêmio ganhou. Ou seja, o Grêmio tem mais time que o Internacional. É isto que a vitória, uma eventual vitória do Grêmio poderia comprovar. O Grêmio realmente tem mais time que o Inter. Porque vem ganhando mais nos últimos anos, porque em 3 clássicos ganhou 2 e empatou 1 na Arena. Então, para o Renato, na minha opinião, o Renato é o grande personagem deste Grenal. Se espera muito dele. Se espera muito dele porque ele tem que dar uma resposta por todas as críticas que ele sofreu. Aliás, não foram nem críticas locais, foram críticas nacionais. Para o Cudê também é um bom teste. É um teste importante. Ele já disputou 2 clássicos e não ganhou nenhum. Portanto, na minha opinião, os protagonistas, pelo menos previamente, estão nos respectivos reservados. Na casa mata do Internacional, Cudê, do Grêmio, Renato. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.